Olá, estamos começando mais um Calcast, agora aqui no coração da Vila Madalena, no estúdio da Futuro, a nova parceira do Cal, numa unidade linda chamada Futuro Mais Cal, com um ambiente super inspirador, com espaços incríveis e o serviço do Cal que nossos clientes e parceiros já estão acostumados. Sou Renato Auriemo, sócio e fundador do Cal, e vou sempre trazendo parceiros, clientes dos mais diversos mercados, dos mais diversos setores e negócios, para que a gente possa conhecer não só a história do empreendedor, o mercado onde ele atua, as empresas onde ele trabalha e que ele criou, muitas vezes com muito sacrifício, mas também conhecer o ser humano por trás de tudo isso. Hoje é um super privilégio, estou aqui com meu amigo Oscar Kedor, não só comemorando 25 anos de Mobility, não só a maior, mas a melhor plataforma para locação de veículos. E o Oscar tem vários outros pratinhos que ele equilibra, é presidente do Clube Transatlântico, do Conselho do Instituto Mali, do Conselho do Oswaldo Cruz, do Grupo IO, do Airbnb, da Mantiqueira. Ele vai falar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho de cada um desses pratinhos que ele gira aí com muita qualidade e com muita sabedoria. Oscar, um prazer enorme estar com você aqui. Obrigado, Renato. Obrigado. Super legal estar acompanhando também essa nova fase do Cal. A gente já fez até um evento aqui, então estou impressionado com as instalações. Muito bom. Obrigado por estar aqui. Muito bom. Eu estou aqui mais do que feliz com a sua presença, Oscar. E começando, a gente dá uma quebrada de gelo aqui. Antes até de você contar um pouco da sua história, o Oscar, esse jeitão dele, é o mais brasileiro dos alemães que eu conheço. Ele tem uma misturinha ali do lado alemão, do lado brasileiro, mas hoje ele é muito mais brasileiro. Antes de você contar a sua trajetória, a gente queria conhecer um pouco do ser humano do Oscar. Se você pudesse passar para a gente um pouquinho quais são algumas das suas principais paixões, fora a mobility, fora o lado de trabalho, quais são as paixões do Oscar? Bom, primeira paixão, eu tenho que tomar cuidado para não me emocionar, filhos, né? E além de filhos que vêm bem na frente, tem naturalmente minha amada esposa, senão ela não vai me receber em casa. Mas eu adoro viajar e adoro conectar pessoas. Então essa é o que me movimenta na minha agenda o dia inteiro. Então, como que eu estou planejando a minha próxima viagem, acabei de voltar domingo de viagem, já estou na contagem regressiva da próxima. Então isso faz parte da minha vida. Mas adoro receber pessoas, adoro trabalhar com Airbnb e adoro montar a empresa. A empresa acabou de fazer 25 anos, mas a sensação que a gente tem é que a gente está ainda na fase de startup. A cada ano a gente vai se reinventando, porque senão aqui no Brasil a gente não consegue nem sobreviver. Chegar nos 25 anos aqui já é uma raridade e conseguir pensar o próximo passo, né? Como a gente estava falando agora há pouco, como a gente conseguir sair da zona de conforto, isso é uma paixão também. Você falou muito bem da conexão. Eu não sei se eu conheço alguém que faz tão brilhantemente o processo de conectar pessoas de uma forma tão leve e tão natural como você faz. Oscar, conta um pouquinho da sua trajetória. Nasci no Jardim Paulista, filho de mãe viúva. Meu pai faleceu com 7 anos. Então essa história começou aqui. Eu já desde o começo de vida eu já tive que assumir alguns papéis como homem da casa, isso com 8 anos de idade. Então sempre fui um parceiro da minha mãe. Minha mãe infelizmente faleceu já há alguns anos. Me deixou órfão, mas eu graças a Deus tenho 3 filhos. Tenho ainda 2 enteados. É que eu queria fazer uma provocação com você. Eu queria contar um pouco. Você consegue da vinda da sua família para o Brasil? Eu sei que tem algumas histórias super interessantes. Posso ir para 1909, quando meu bisavô chegou na Namíbia, na África, a parte da África que o Lula até falou que nem parecia África, e que na cidade de Swakopmund, porque o Amir Klink ele saiu de Lüderitz e foi para Paraty lá com o caiaque dele. Bem perto dali tem uma cidade que chama Swakopmund, deve ter 150 mil habitantes,
E meu bisavô era empreendedor lá, ele estava trabalhando para uma empresa alemã. Em 1911, minha avó nasceu. E em 1914, eles tinham conquistado um momento para tirar férias. Então, eles reservaram uma passagem primeira classe no navio e iam para a Alemanha. Minha avó tinha 3 anos naquela época. E aí saíram poucos dias antes da Primeira Guerra Mundial começar. Ninguém sabe, ninguém imaginava. E, de repente, quando eles estavam no meio do caminho, a guerra começou. E aí o navio foi interceptado, foi levado para Recife. Não sei, nem sei se eu te contei um dia essa história, mas aí meu bisavô chegou na Recife. Todo mundo achou que a guerra ia passar em uma semana, mais ou menos como na guerra da Ucrânia. Todo mundo achou que ia passar logo, já passaram 3 anos. E guerra, você nunca sabe o dia do começo, né? Você só sabe depois, no livro de história, olha, começou naquele dia. Mas aí meus avós, quer dizer, minha avó, 3 anos de idade, chegou em Recife e ficaram no navio. Eles não desembarcaram, porque estavam esperando a guerra passar. No final das contas, eles desceram para Itajaí, ficaram no sul por 3 anos. Então, vários lá estavam desistindo, porque na Namíbia já não tinha mais casa. E a guerra continuava. Então, e o meu bisavô foi teimoso. Ele falou, eu não quero ficar aqui no Brasil, não quero desembarcar. Até que um dia ele se rendeu, tinha muitos alemães já no sul interessados nesses alemães lá da Namíbia que estavam desembarcando. E aí ficou um fato histórico, né? Aí o pessoal, meu bisavô também saiu. Ele trabalhou para uma empresa alemã que chamava Bromberg, que era uma grande empresa de importação e exportação de máquinas. E aí ele veio trabalhar em São Paulo e assim ele se fixou aqui. Nunca foi muito feliz de ter desembarcado aqui. A vida deu uma reviravolta, mas com isso eu acabei tendo minha avó nascida na Namíbia. Ela nunca viveu na Alemanha, mas ela era alemã, assim, de sangue, falava alemão melhor que português. E, enfim. Mas aí tem... Muito legal. É mais curiosidade de conhecer uma parte da história e essa da diversidade, assim, é gostoso. A gente... São as guerras que fazem. Exato. E assim, é super interessante a gente ter um pouquinho da origem, assim, para depois entender um pouquinho melhor o Oscar, a gente entendeu de onde veio a família. Daí, bom... Você nasceu no Jardim Paulista e agora segue com a história do Oscar. Hein? Aí eu sempre tive essa relação com meu pai pelos registros. Ele ele morreu muito jovem, né, com 39. Mas ele era advogado, ele fez Sanfran e já muito cedo ele se destacou como advogado das famílias alemãs aqui em São Paulo. E também era muito engajado, ele também já estava no Transatlântico, escreveu os estatutos do Transatlântico também. Tinha várias entidades, tinha o Clube do 9 de Julho, que é o dia da imigração alemã, até no cemitério ele militava, então em todo lugar onde ele estava. E quando ele foi embora, ele tinha muitos registros. Então eu ia muito lá naquele quarto que era o escritório dele e me nutria disso. Então era uma forma de me relacionar com meu pai de uma forma, desde a coleção de moedas, da coleção de selos. Então foi uma coisa que eu, como criança, acabei me relacionando com meu pai dessa forma. Mas felizmente eu tive um avô, o pai dele, que também era muito próximo e garantiu também que eu fui para Porto Seguro, garantiu também, foi o meu, que o guardião para eu fazer o currículo alemão, que existe no Porto Seguro. Você tem a parte alemã lá do Abitur, e aí eu segui e em algum momento percebi que eu não queria me normalizar com os hábitos que a gente tinha aqui no Brasil. Na época, o caminho natural seria ir para uma GV, no meu caso. Eu não queria estudar direito porque eu não queria, por birra, não queria fazer exatamente o que meu pai tinha feito, apesar da minha mãe sempre ter incentivado. Engraçado, meu pai é médico, 4 filhos, ninguém foi para medicina também, não sei, né? Às vezes é dos jovens. Em 1997, a Alemanha não era essa Alemanha que é hoje, né? Uma Alemanha mais aberta a risco e aberta a empreendedores, né? Então, aí um amigo meu tinha uma agência de turismo aqui em São Paulo e ele me convidou para assumir uma cadeira do irmão dele, que ele tinha discutido. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou fazer isso por meio ano, ou 1 ano. E aí, no fim, eu conheci a família Sixt, que é a dona da locadora Sixt. O Sixt é uma uma família? É uma família de Munique.
Não nada a ver com o número 60? Não. Tá bom. É uma família empreendedora. Está na terceira ou quarta geração. E eles controlam 56% da empresa. Ainda é um grupo familiar muito forte, muito respeitado na Alemanha. Sim. E aí eu bati na porta deles. Eu gostava de alugar carro, porque eu nunca tive carro na Alemanha. Sempre alugava no final de semana. Depois eu comecei a alugar com mais frequência. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu vi que a Sixt não estava aqui. E assim que nasceu essa história de me interessar por esse negócio, mas principalmente porque eu percebi que quando eu ligava da Alemanha para os Estados Unidos no telefone da Sixt, ainda quando eu morava lá, eu pagava metade do preço ou um terço do preço pela tarifa americana de um cliente americano que ia alugar um carro na Alemanha. Isso ainda existe hoje. Os clientes brasileiros pagam menos, em muitas situações, do que um alemão quando aluga um carro. Tem arbitragem entre os mercados. Então, isso eles preservam. Inclusive, as nossas tarifas não são válidas para alemães alugarem ou americanos usarem. Então, tem essa política de proteção. E aí eu falei, caramba, tem um interesse, tem um mercado aí que é inexplorado. Na época, as locadoras não eram muito presentes aqui. A Avis tinha uma central telefônica, você tinha que ligar na Avis. Então, para um agente de viagem, vender isso era uma tarefa impossível, praticamente difícil. Também não tinha, acho que o Collor que trouxe o cartão internacional. Então, antes do Collor, as pessoas alugavam um carro através do leasing, da Citroën, da Renault, da Peugeot. Então, era uma forma diferente de viajar de carro. Felizmente, isso mudou, né? Mas eu pude acompanhar, eu pude ajudar o mercado a simplificar esse processo. Então, naquela época, eu comecei com o Sixt. Pouco tempo depois, assim, 2 anos depois, a gente era o principal vendedor de Sixt aqui da América do Sul. Só que a Sixt hoje não tem mais esse defeito, mas na época não estava na América do Norte. Então, os brasileiros vão para Miami, vão para a Califórnia e me ligavam todo dia, perguntar, quero reservar um carro em Miami, e a gente não tinha essa tarifa. E aí eu tomei a decisão de, numa bela manhã de domingo, 7 da manhã, eu tive um insight de criar a Mobility. Isso foi em março de 2000. E aí eu montei meio que praticamente num guardanapo, assim, eu montei junto com o meu sócio uma ideia de como que poderia ser. Então eu comecei a investigar as locadoras. Eu levei o meu cartão de visita da Sixt para dentro do stand da Europcar ou da Hertz. Em 30 dias eu prototipei o que seria, que faria sentido na minha visão, que era não ter processos manuais, não ter papel, porque ainda o voucher era que nem os bilhetes aéreos. Também não é da tua época, mas antigamente Ele fica sacaneando, a gente tem a mesma idade praticamente, mas segue aqui. Na época o bilhete aéreo era carbonado e o voucher da locação também era carbonado. A gente falou, para que carbonado se dá para fazer um JPEG? Não. Aí as locadoras não queriam. Enfim, para fazer a história curta, 25 anos mais tarde a gente está fazendo a mesma coisa. Infelizmente as locadoras não evoluíram muito. A gente vai falar disso, que eu quero falar. Algumas coisas evoluíram. Eu já tive algumas experiências incríveis com a Mobility. Ah, sim. Não, a gente tenta simplificar o processo. Né? Mas para o seu negócio, a pandemia, o negócio de locação de terrível. Carro, foi terrível. Terrível. Né? Porque tinha a ver com turismo, ninguém está mais viajando, etc. e tal. Você viveu um inferno astral ali. Mas eu sei que pós-pandemia, Mobility vem vindo. E assim, o que hoje a Mobility, quais são as principais linhas de negócio da Mobility? E, enfim, fala um pouquinho mais da Mobility. Pré-pandemia e pós-pandemia, essa diferença aí. Não foi um V, mas foi uma queda abrupta. A gente vendia na época, sei lá, 5 milhões por mês, caiu para zero. Primeiro mês foi 60 mil reais, nem nacional vendia. Eu mesmo tinha um carro da Movida, e eu liguei para o vice-presidente, que chama Jamil, um cara incrível do mercado também. Eu falei, eu preciso devolver meu carro, não estou precisando. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não devolve o carro. Deixa aí que a gente não vai te cobrar por 3 meses, porque a gente não tem onde colocar os carros. Felizmente, isso foi começando a mudar e a gente começou pelo mercado nacional a voltar, porque não podia sair do Brasil. Seu mercado era maior, era o internacional. Era o brasileiro que viaja para fora. Segue. É o principal negócio, né?
A gente tem 60% das transações são internacionais e 40% nacionais. Só que o ticket médio internacional é mais ou menos o triplo. Então a gente tem 87% do faturamento é internacional e 13% Brasil. Super importante, é onde a gente vai ganhar muita escala também. E é o mercado ainda, puxa, hoje já é um mercado super importante para as montadoras, mas essa questão de trocar propriedade por uso, isso é irreversível. Então, essa era uma próxima pergunta, porque uma coisa é quem aluga quando vai viajar. E queria saber se atende empresas e pessoa física ou só... Nesse momento, só agência, a gente é B2B. Você atende as agências que atendem as empresas. Ok. Exato. Agora, essa linha de terceirização, como a Localiza tem carro por assinatura, isso a gente ainda... Durante a pandemia, a gente achou que seria o caminho para a gente conseguir se manter vivo. Então, o Bruno Garfinkel, da Porto Seguro, criou um produto para... até esse carro fácil chamava. Eles acabaram descontinuando. Mas todas começaram a oferecer carro por assinatura. Na época, na pandemia, era muito barato. É quase o... Eu brinco que é quase o coworking do carro. E a gente falava bastante sobre isso também. Porque você tem uma única conta que está tudo incluso. Queria que você explicasse um pouquinho mais. Assim, aluguel, depreciação, manutenção, enfim, IPVA, não sei. Você pagava uma única conta e uma mensalidade e a cada X tempo você trocava o carro. Isso me explica um pouco melhor para quem não conhece esse modelo. Como funciona. Acho que ainda tem que amadurecer bastante. Eu pensei que ia amadurecer mais rápido. Mas eu acho que o ideal, onde a gente vai provavelmente chegar, é que você paga um fee, como você tem Netflix, e tanto faz o filme que você assiste. Né? O ideal seria você pagar um fee por um carro que você precisa. No final de semana você precisa de um carro maior, durante a semana um carro menor. Você vai para Salvador, você precisa de um carro lá. Então você ter mobilidade à sua mão, à sua disposição. É quase, sem comparar, mas que nem uma... para NetJet, por exemplo, de aviões. Lá que você tem X pontos por ano e você vai viajar com um avião maior ou menor, ou etc., você usa mais ou menos pontos. Então, vai pegar um carro grande, você vai... Eu tenho um exemplo melhor, é mais ou menos que nem o CAL. Assim, o CAL você pode trabalhar em Joinville, você pode trabalhar em São Paulo, você pode trabalhar na Lapa, você pode trabalhar na Vila Olímpia, você pode trabalhar aqui. E tanto faz onde você trabalha e você não precisa se preocupar muito com fricção. Mas hoje, você está me perguntando como funciona. Hoje você paga lá um fee, você quer alugar um Tiguan ou um Jeep Compass. A locadora precifica e você pode ou alugar por mês ou anual, por 12 meses, 24 meses. A diferença do 12 meses, 24 meses é que você ganha um carro zero, ele é entregue na tua mão e você é dono daquele carro. Então, se aquele carro precisa de revisão, eles têm serviços de conveniência para cuidar do carro, mas você não paga mais nada, você não se preocupa com imposto, com seguro e com depreciação. Você tem uma conta flat, paga lá 3, 4 mil reais pela mensalidade, ou mais ou menos, e abate isso como custo e zero preocupação. Né? E Oscar, você também é um fascinado por tecnologia, né? Você gosta de estar sempre... É o early user, né? Early adopter, né? Que é o que tudo faz. Nesse mercado, né, de locação, o que você tem visto aí que pode mudar essa experiência? A gente falou um pouquinho, não mudou muito, mas eu tenho visto gente que aluga o carro, ele está no meio de um estacionamento qualquer, eu chego lá e meu celular está chegando perto, ele já abre o carro. Quer dizer, o que você tem visto aí de tecnologia que realmente tira essa fricção? Porque é chato, muitas vezes você chega no lugar, é chato, aí pede 1000 documentos, aí você não tem o documento, aí o cara vai querer vender 30 seguros que você já fechou antes, o cara quer cobrar mais de novo o seguro, aí demora. Enfim, o que você tem visto aí de diminuição de fricção e o que você imagina para onde nós estamos caminhando? Para tentar tangibilizar isso um pouco melhor, eu uso 2 exemplos. Um que é o Uber e o outro que é um restaurante. A experiência que a gente tem de restaurante é a mais sofrível do mundo. Assim, raramente você vai num restaurante, a menos que seja um restaurante super, que você conhece o dono e você entra
o dono já sabe o que você gosta de comer e você sai e não precisa pagar porque ele te manda uma conta, mas isso não é a realidade. A maioria dos restaurantes você senta, tem que pedir. Agora eles ainda economizam no papel, que tem que olhar no QR Code, aí você tem que olhar no celular a comida, aí pede para o garçom, tem que levantar a mão. Até você ter o atendimento que você foi lá para comer. Você não foi lá para conversar com ninguém. Eu, pelo menos, não quero me entreter com o garçom. Então, a menos que eu vá num habitué, que ele já sabe onde eu vou. Só que ainda assim, no final, eu tenho que pedir a conta. Aí eu tenho que ter sorte que eu peço a conta e o café. E geralmente, uma das coisas vem. Então, nunca vem o combinado. Aí você vem a conta, aí ou vem o café, aí depois vem a maquininha. Pois é. E a maquininha você fica implorando para pagar. Né? Exato. E eu quero sair do restaurante, eu estou com pressa. Fica aquela conversa chata. É super improdutivo. Então, isso são fricções. No Uber já não tem mais isso. Você pede no Uber táxi e tal, você entra, fala até que você não quer conversar com o taxista, entra, sai, e você não está sendo mal educado. Você está usando e está pagando por isso, né? Às vezes você quer colocar assim, eu gosto de conversar. Então, tá bom, tá no seu direito. Você pode ouvir música e tal, mas você tem uma vantagem que você não paga você não tem fricção. Você entra e sai do carro, não paga, vem no teu extrato do cartão de crédito. No restaurante não tem isso ainda, já tem software para isso. No carro, muito menos. Então, tem algumas coisas na jornada. Então, a coisa que é ótima, você escolhe qualquer carro do mundo, em milissegundos você sabe onde está disponível. Se você fala, eu quero um carro perto do Shopping Morumbi, em milissegundos você sabe, nossa tecnologia mostra para você tudo que está à disposição, quanto custa, qual seguro, tal. Você faz em poucos passos, em poucos cliques, você tem o carro, o voucher, pagou, ótimo. Você tem a promessa de receber no dia tal um carro lá. Então a gente garante por isso. Isso já é assim. Então, e a gente tenta melhorar essa experiência, porque é o primeiro passo da jornada. E a gente tem um projeto lá que chama Jornada do Futuro, que a gente incorporou como nossa cultura. A gente está meio que inquieto, indignado, que a gente tem tudo para uberizar o sistema, só que ainda tem muita fricção. Claro que tem iniciativas boas, a gente está de olho e a gente quer ajudar as locadoras. Semana que vem eu vou estar em BH para ver com uma grande locadora o que eles têm, o que eles estão fazendo. Tem uma locadora que está fazendo, tem um produto que chama Fast, tem uma outra que chama Web Check-in, todas tentando ver como é que consegue quebrar essas barreiras, mas tem muita barreira. Esses dias eu estava em Munique, a gente cronometra por hábito, e eu nunca gosto de reservar carro como cortesia, assim, não porque eu queira gastar dinheiro, mas é porque eu também tenho que testar o produto que o meu cliente está usando. Então eu chego lá na locadora, no momento que eu saio do avião eu começo a cronometrar. E a gente tem um formulário lá que a gente preenche sempre a cada locação para ver como que está sendo. E a gente dá uma nota meio qualitativa, não é nenhuma análise científica, mas é mais um termômetro para a gente ver onde que tem barreira. Mas também me interessa saber se a reserva chegou, aí eu geralmente peço cadeira de criança para ver se está lá, para ver se o meu cliente também teria recebido isso. Eu peço para ter o contrato em português, quando tem, aí eu assino. Só que esses dias cheguei em Munique, tinha 1h07 de fila. 1 hora de fila. Não é possível. E aí eu olhei em volta, era uma sexta-feira, verão alemão, todas as locadoras com fila. Aí tinha uma locadora sem fila, estava sem carro. E aí eu passei 1h07 na fila, não é que é o normal, assim, normal... Esse é o auge do verão alemão, tudo bem. Mas aí você vai para o balcão, o atendente te oferece, aí ele te pede para assinar. Às vezes tem locadora que pede um post-it. Hoje, 2025, o cara pede para escrever um e-mail, aí ele entende e fala assim, não entendi seu garrancho, o que está escrito aqui, Renato? Aí ele insere no contrato. Algumas pedem um iPad, outras têm já um pré-cadastro, outras já pediram pelo web check-in. Então, ainda não está linear e não está longe de ser bom. E a experiência ela muda pela locadora ou pelo local que você vai? Então, tem cidades que é muito mais eficiente, tem países que são mais eficientes Acho que os Estados Unidos é muito bom, porque eles, principalmente nos grandes aeroportos, eles já vislumbraram que ter um carro é necessário
E aí, pela logística, eles já criaram aqueles car rental centers. Em Miami tem um, em Orlando tem outro, e tem várias grandes cidades tem. Então você já vai com um trenzinho até o car rental center, está tudo meio otimizado. Tem algumas locadoras que investiram em quiosque, então você tem autoatendimento e vai até o carro e não vê ninguém, se você não quiser. E isso é o perfeito. Você vai ter que cruzar com algum funcionário na saída da sua habilitação. Ainda tem algumas barreiras, mas tá bem próximo do ideal. Só que o normal não é isso, né? O normal é você vai até o estacionamento, pega bocão, ou às vezes você tem uma fricção. Mas os Estados Unidos talvez seja o melhor mercado, e tem algumas locadoras que investem um pouco mais nessa experiência, né? E a gente quer naturalmente evidenciar essas locadoras, quer dar rating. Então, na realidade, não é que eu vou dar rating, você que vai dar para avaliar se é uma locadora boa ou não. Como a gente faz com a Booking, quando a gente reserva um hotel, quando a gente fica num Airbnb e a gente privilegia um superhost, porque ele dá uma melhor experiência. Então, é tudo pura experiência. Não, muito legal. Eu só queria antes de entrar nos outros pratinhos, a gente dar uma passada aí geral nos pratinhos do Oscar, e que eu quero que depois que você conte o que você faz para conseguir equilibrar todos esses pratinhos e como que você cuida do Oscar para que ele esteja... Eu falo que quando o avião tem um problema, você põe a máscara em você e depois você põe em outras pessoas. Como é que você cuida do Oscar para cuidar de todo o resto? O que eu queria só que você passasse rapidinho... Mobility, no momento atual, algum plano para frente? Como você está enxergando os próximos passos da Mobility? Para onde vocês estão enxergando o que vocês querem? A gente é uma travel tech, né? Da porta para dentro, a gente entende que a gente é uma empresa de tecnologia, só que nos últimos anos a gente criou um time de excelentes profissionais analógicos. Eu também sou analógico, apesar de se gostar de ser early user, mas é diferente do que ter a cabeça dos engenheiros, né? Ontem a gente fez um evento, antes de ontem a gente fez um evento, não ontem, com a iFood. Eles têm 50% dos funcionários são engenheiros. O BTG tem 50% dos funcionários do BTG são engenheiros. Então a Mobility vai chegar lá também. Então hoje a gente está com 25%, 30% de desenvolvedores e engenheiros. Então nossa obsessão agora é realmente quebrar essas barreiras. Então a gente está com esse projeto justamente para... E toda semana a gente tem um projeto, uma hora fixa, das 2 às 5. E aí a cada semana a gente repete a jornada, vai da pesquisa e vai quebrando os passos. A gente vai chamando uns convidados, a gente chama o financeiro, às vezes a gente chama a operação, às vezes chama a saque, e vê como que a gente consegue quebrar a barreira, porque o ideal é chegar no pedido perfeito, que é um dos nossos OKRs, e isso também é uma mudança, porque a gente está desde fevereiro, março, a gente trouxe para a empresa um diretor de tecnologia, um diretor de inovação, que é um papa do Travel Tech, que está nos ajudando também a quebrar essas barreiras. E aí a gente trouxe um conselheiro, um amigo em comum que a gente tem, que está também trazendo esse viés de escala, de conceito de Travel Tech, para a gente realmente ser... Uma coisa é eu achar que eu sou Travel Tech, outra coisa é uma pessoa de fora. É bonito falar Travel Tech, né? Então... Oscar, putz, eu quero umas 3 horas com você aqui, tem tanto assunto. Curiosidade, só coisa, Copa do Mundo ano que vem, assim, vai ter... Está aquecido, não está aquecido? Só é uma curiosidade mesmo, assim, o mercado de locação. Você está vendo uma movimentação ou não? Como que você está... Já dá para saber? Dá para saber. E tem muita expectativa. E tem... Eu acabei de voltar de um encontro mundial do Airbnb e o grande tema era a Copa do Mundo, né? Porque o evento aconteceu no México. Já conecta, você vai falar da Mobility, mas eu quero que você já conecte com esse braço seu da Airbnb. Pronto. Não, assim, a promessa de Copa é certo. A Copa do Mundo vai movimentar Airbnb, aéreo, carro. Nos Estados Unidos todo mundo aluga carro. Então não é como o Qatar ou como outras Copas do Mundo que eram menos óbvias, né? Mas, se bem que no Qatar a gente conseguiu alugar muito. E felizmente a gente alugou muito para argentino que conseguiram passar para a segunda fase ou terminaram a Copa. Então a gente
dobrou o nosso faturamento só pelo fato dos argentinos terem ficado lá. Mas agora, Estados Unidos é óbvio. Tem um produto que a gente está apostando que é motorhome, porque a gente fez isso há 20 anos atrás com a Alemanha, deu super certo. Acho que o motorhome funciona bem. E lá tem um mercado, um ecossistema bem consolidado, muito, né? De suporte. E a gente já tem muito bloqueio. E agora, a Copa do ano passado, que é a Copa do Mundial de Clubes, que não foi do ano passado, foi agora. Foi agora. Eu já estou acelerado. Tudo certo. É que eu já estou realmente... Cabeça na Copa do Mundo. Eu tive nos Estados Unidos durante a Copa do Mundial de Clubes, que foi agora, em junho. Foi. E você não escutava. Sabe o que aconteceu? Não foi nenhum time importante brasileiro. O maior brasileiro não foi, então ficou meio Verdade, xoxa. São Paulo, né? Você está falando de São Paulo. Acho que não. Mas esqueci que você era um corintiano. Mas tudo bem, a gente não precisa quebrar a entrevista, não tem problema. A gente é civilizado, São Paulinos são assim. Mas o Mundial de Clubes não tinha ninguém lá. Mas o avião estava... o pessoal da Latam, eu fui de Latam, eles falaram, nossa, eu espero que acabe logo essa Copa, porque a cada dia tinha mais gente indo, porque eles estavam vendo o Mundial de Clubes na televisão, e o brasileiro é impossível, é de última hora, decide, dá para parcelar em 10, ele vai, né? Diferente do que um alemão que planeja com um ano de antecedência e só faz se tiver dinheiro. Então o brasileiro tem essa questão. Agora, o governo americano local não divulgou o Mundial de Clubes. Já vai ser muito diferente com a Copa. Mas porque os estádios não estavam cheios, mas movimentou bastante, a gente teve muita alocação. E, enfim, Copa do Mundo, grande evento. Expectativa. Airbnb, já vamos engrenar no seu Airbnb. Me fala um pouquinho desse seu pratinho aí. Esse pratinho nasceu por conta de morar na Mantiqueira e eu gostava muito de ir para Ilhabela e um dia eu queria experimentar esse negócio que na época era em 2013 ninguém sabia direito o que era Airbnb. E aí já na Ilhabela já tinha alguns chalés, aí eu fui lá com os meus filhos e adorei. Tive uma experiência daquelas de cartão postal do Airbnb, que a dona do chalé era amiga a funcionária dela era ex-funcionária da Regina Duarte. E ela era amiga do colega do Boechat, que agora esqueci o nome dele, é apresentador da Band. E aí no café da manhã estava essa governanta que chamava Cosma, ou chama Cosma, e o jornalista da Band. Estavam todos numa mesa de café da manhã. E eu achei super estranho, falei, vou sentar numa mesa na casa da mulher, coisa que não é tão comum, né, até hoje. Mas eu tive uma experiência assim de conhecer pessoas. A gente ficou amigo dessa host, super host, e quando eu voltei para São Paulo, eu voltei para Mantiqueira, eu falei, nossa, tem uma casinha aqui de caseiros, eu acho que eu vou dar um tapa nela, mas eu vou fazer diferente, eu vou colocar móveis na Mantiqueira, de artesãos que eu conheço, vou colocar uns detalhes, decorar, deixar um rústico chique. E aí batizei, junto com os meus filhos, como Casa da Onça, a gente pintou inclusive a casa, tem ótimas memórias daqueles dias. Isso foi em comecinho de 2014. E foi 2015, foi o ano que eu tinha acabado de me separar, então eu só estava com os meus filhos e estava procurando atividade para fazer com eles. E aí eu coloquei no Airbnb. Em 3 meses eu virei superhost. O que é superhost? É o quê? Tem uma hierarquia. É volume ou é qualidade? É o quê? Você tem que ter no mínimo 10 estadias e a nota tem que ser acima de 4.8. Ah, tá bom. Os dois. Então você tem que ter qualidade e constância. Tá. E aí você ganha o selo, que continua igual, é um modelo de sucesso. Quer dizer o quê? É para as pessoas que vão procurar, sabe? Esse cara é um superhost. Exato. E agora eles têm um novo negócio que chama preferido de hóspedes, é um outro algoritmo que eles usam. Mas o Airbnb é uma fábrica de tecnologia, eles são papas de inteligência artificial e entendem esse negócio que é customer-centric, né? Que ninguém está olhando... Claro que o anfitrião tem que ser bem tratado, mas quem que é o foco? É o consumidor, é o cliente que está querendo ter uma experiência. Para quem mora em Campos do Jordão, todo mundo quer que o anfitrião de Campos do Jordão quer que todo mundo vá para lá.
Mas o cliente que está aqui em São Paulo e quer ter uma experiência na montanha, ele tem à disposição Gonçalves, São Francisco Xavier. Então, para ele, tanto faz. Então, o Airbnb entende isso. Isso entende para qualquer consumidor. Estão em 220 países do mundo. E é muita tecnologia. Então, quando eu comecei a... Aí um dia eu fui convidado, logo no começo, para um evento em Paris que reunia 5.500 superhosts. Hoje em dia eles nem conseguiram fazer um evento com tanta com o número de superhosts que tem, porque eles estão com 8 milhões de imóveis. 8 milhões? É a maior imobiliária do mundo, Sim. De longe. E eles têm, no mundo, 1,4 milhões de superhosts. Na América do Sul tem 240 mil superhosts. E os superhosts movimentam 55% do faturamento do Airbnb. Será que quantos imóveis será que tem, hotéis tem no mundo? Esse é o número. Olha... E essa é uma briga boa, porque existe uma confusão que se fala, porque sempre vai ter uma rivalidade, e eu mesmo faço parte, sou amigo do Aref, que é dono do Toriba. E lógico que tem muita confusão e desinformação. Claro que existem imóveis ilegais, só que o Airbnb não deixa. O Airbnb é como Xerox ou Bic. Porque tem muitas plataformas, como o Airbnb. A própria Booking entendeu que o modelo de negócio do Airbnb é interessante, que eles replicaram, a Expedia e tantas outras. Então tem várias plataformas. Só que eu acho que o Airbnb ainda é um modelo de sucesso, porque eles são muito orientados à experiência do hóspede. Eles têm uma imagem muito boa, né? Muito. E, enfim, eu naquela época participei em Paris desse encontro e falei, caramba, isso aqui tem uma coisa diferente. Eu estou vendo que é legal esse negócio de comunidade, né? De você aprender com um vizinho. E eles fazem muita dinâmica de você sentar nesse evento. Eu sentava do lado de um alemão, do lado de um japonês ou de um cara do Nepal, e você percebe que os valores, as coisas que as pessoas querem viver são muito parecidas. O ser humano é muito parecido, né? A ironia do destino foi que naquele final de semana em Paris aconteceu aquele atentado do Bataclan, que inclusive eu estava no estádio de futebol que estava jogando França e Alemanha, e aí o maluco lá se explodiu dentro da bilheteria do estádio, e aí o evento foi cancelado, porque a gente tinha mais um evento do último dia, cancelaram, virou uma tristeza, Paris ficou vazio, todo mundo com medo, e a antítese do que o Airbnb promove, que é justamente inclusão, você confiar no ser humano, e de repente naquele dia você não podia mais confiar na sombra, porque qualquer um poderia ser um terrorista, né? Mas nasceu desse dia um negócio de acolher o anfitrião que estava na rua, porque os metrôs pararam de funcionar, e naquele dia um monte de anfitriões que estavam para o evento, tinha 5.500 anfitriões, o pessoal não conseguiu voltar para casa. Aí o Airbnb montou um esquema de guerra e conseguiu acomodar as pessoas nas casas das pessoas para pelo menos passar a noite. Aí no dia seguinte do Bataclan, do atentado, um monte de gente tomou café na casa de pessoas que nunca tinham conhecido, que eram anfitriões também. E aí o Airbnb teve uma sacada de fazer isso no mundo inteiro, de fazer um café da manhã em 150 cidades no mundo. Eu fiz em Campos. E aí eu falei, puxa, eu vou fazer um clube de anfitriões. Aí tinha acabado de nascer o de São Paulo, acho que do Rio também. E aí hoje a gente é um dos 31 clubes de anfitriões eu sou responsável pela Mantiqueira. Então eu passei por um assessment, sou voluntário, né, e fui escolhido para ser o Community Manager da Mantiqueira. Escolheram bem. Adoro ser. Adoro esse status. E sabe fazer muito bem, sabe receber muito bem, sabe acolher muito bem. Oscar, a gente estamos caminhando aqui para a parte final. Eu queria que você falasse também, eu sei que tem do Oswaldo Cruz, tem do IO, tem outras áreas, mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre o Clube Transatlântico. Você é o atual presidente do Clube Transatlântico, então eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Clube Transatlântico. E também puxar um pouquinho aqui da parceria, né, do CAL com o Clube Transatlântico. Nós estamos super animados. Já alguns eventos já aconteceram, algumas ações já foram feitas, mas estamos só no comecinho de uma longa parceria.
De primeira mão, hoje eu estive no Lounge Transatlântico que a gente está fazendo junto com o Cal, que a gente deve inaugurar por volta de meados de novembro, e eu tive hoje com a diretoria da Câmara Brasil-Alemanha, que é a maior câmara alemã fora da Alemanha, que ainda está no Brasil, né? Apesar de China ter crescido tanto, mas o Brasil ainda é o maior país para a Câmara, tem mais de 1.200 associados, e eles também estão assinando agora um contrato com o Clube Transatlântico. Mas o clube, em curtas palavras, nasceu há 71 anos atrás, nasceu para reunir alemães que estavam expatriados ou se sentiam em casa em São Paulo e queriam um lugar para se encontrarem, para promover encontros. Então, o clube vive de promover encontros, passou por uma mudança de geração. O nosso amigo Otto Baumgart também foi presidente, também incorpora esse viés de Brasil-Alemanha, abriu bastante para novos relacionamentos, e eu estou seguindo esses passos de fazer acordos bilaterais com uma série de entidades. A gente fez agora com Oswaldo Cruz, com a Escola Suíça, Benjamin Constant, com Porto Seguro, com tudo que é com a consulado suíço, consulado austríaco. Então, na verdade, é oxigenar essas relações. Todo mundo quer se encontrar e ter bons encontros. Exato. E o Cal é um parceiro incrível, porque tem muito complemento, porque as pessoas que buscam o Cal querem fazer networking, que trabalham, e a gente tem esse conceito aí que eu acho que tem tudo para dar certo, de ter um coworking mais luxuoso, né? Uma sala VIP, no estilo realmente de uma sala agradável, gostoso, onde você senta, tem uma reunião, e a gente vai fazer isso aqui junto com vocês. Não, a gente está super animado. Eu vi o projeto, já vi os últimos videozinhos do caminhamento lá dos últimos detalhes da obra, entrando acabamento, marcenaria, etc. Está ficando lindo, com toda essa movimentação que o Clube Transatlântico faz, tantos parceiros, tanta gente interessante. Sem dúvida vai ser um ponto de encontro que dali vão surgir muitos negócios, muita coisa boa. Acho que Alemanha e Brasil são complementares, não? Tudo que o Brasil pode ganhar da relação alemã, que é essa questão de você prezar por acordos confiáveis, de você acreditar no aperto de mão e de você fazer as coisas bem feitas. O alemão também se beneficia do calor humano brasileiro, que isso não vai sair de moda. Talvez seja um dos grandes atributos que a gente tem, e uma simpatia natural. Eu acho que o brasileiro tem isso e é reconhecido por isso. Então, empresas alemãs que estão precisando se conectar com o Brasil encontram lá no Transatlântico um lugar seguro para fazer relacionamento. E a mesma coisa com brasileiros que querem se relacionar com europeus. Então, é só aprendizagem. É 1 mais 1 que dá 5, não dá nem 2. Sim, muito. Oscar, para a gente finalizar, eu queria só que você deixasse uma mensagem, assim, toda essa história aí de empreendedorismo, que está no começo, você fica brincando com a idade, mas a gente já combinou que nós vamos chegar com 120, né? Meu primeiro pacto com o nosso amigo Álvaro Avezum, nos próximos 30 anos, que tem já um pacto aí, são 60 consultas até lá, então, para garantir E aí, eu estou com 54. Quando tiver com 84, eu planejo então, até os 120. Então a gente vai replanejar daqui a uns 30 anos. Beleza, Então nós vamos chegar longe. Mas já com tudo que você já viveu, tudo que você conheceu, eu queria que você deixasse uma mensagem aí. O que você diria para quem está querendo empreender, querendo montar o seu negócio? Que conselho você daria para o Oscar se o Oscar estivesse começando? A melhor coisa é empreender, né? Assim, eu falo por mim e falo isso, espero contagiar os meus filhos. Assim, ser dono da agenda, ser dono fazer coisas que você gosta. Agora, o bônus, esse é o bônus. O ônus é que você tem isso como dedicação, você tem que ser persistente. Mas é tudo que a gente já sabe, as pessoas sabem, não existe almoço grátis. Você tem que se devotar para isso, tem que ter um chamado para... Em alemão tem uma palavra que chama Beruf. Beruf. Beruf é profissão. Tá. Só que Ruf é chamado. Então, quando você tem uma Berufung, você tem um chamado. Então,
Então é uma palavra bonita que representa bastante isso da gente, e pouca gente ouve para isso. Então tem muita bagunça, né, na cabeça das pessoas. As pessoas têm que olhar para dentro e falar, bom, o que eu quero realmente? Não é sempre fácil, mas você está com filhos jovens, eu também. Então, o que mais a gente pode ajudar as pessoas é testar, errar. Como ontem o Diego Barreto falou, você erra 80 vezes, 80% do tempo. Está sempre errando. Mas uma ou outra coisa você aproveita. Então, eu acho que esse é um caminho. Muito legal. Mas, cara, eu ficaria aqui mais umas 5 horas com você. Temos muitos assuntos, então já está feito o convite para você voltar. Vamos fazer outros callcasts com você. Vamos fazer lá no clube também? Vamos lá fazer no clube. Excelente ideia, vamos fazer outro lá. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado você. Uma alegria enorme aqui. Conheci um pouquinho mais ainda da sua história.